Amém, irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade, né, no nosso estudo aqui no Campinho, com relação à sexta subida de Moisés, né? Estamos na jornada, continuamos ainda na jornada do Monte Sinai, na sexta subida ainda, falando com relação às vestes sacerdotais, né? E da vez passada a gente falou com relação ao peitoral do juízo, né? Tínhamos falado sobre o éfode, que é a estola sacerdotal, a mesma coisa, né? Falamos do peitoral, que são as partes mais detalhadas, mais complexas, né, das vestes. E hoje a gente vai estar dando continuação, né, com relação às vestes. Hoje a gente vai se falar sobre peles, pelo menos na minha versão está sobre peles. Na versão de algum irmão está diferente, Êxodo 28, versículo 35. É 35 mesmo? Porque a minha vista nessa hora começa... Sobre peles, 35. 35 mesmo, né? É sobre peles também? Isso. Então vamos ler, né? Hoje a gente vai falar sobre peles. E se der a gente fala sobre a mitra também. Se não der a gente fica só na sobre peles. Porque agora os assuntos, como o restante agora vai ficando cada vez mais simples, né? As vestes. Então fica mais fácil da gente falar, explicar, né? Tem menos complexidade, né, da estola. As mais complexas são peitoral, né? Peitoral do juízo, o éfode é mais complexo. Fala do urim, tumim, então é que a gente falou bem panoramicamente, né? Não entrou no assunto com mais profundidade. Então vamos começar, né? Vamos avançar para a gente remir o tempo. Êxodo 28, 35. Não, é 31, irmão. 31, começa no 31. É que eu li sobre peles aqui no 35, mas começa na verdade no 31. Agora que eu vi aqui em cima. Então é Êxodo 28, ele vai no 35 também fala sobre peles, mas começa no 31. Agora eu olhei aqui, vi que realmente começa no versículo 31. Farás também a sobrepeles da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. E em roda, versículo 33, e em toda a orla da sobrepeles farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Versículo 35. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. Aí agora do 36 já vai falar da mitra, né? Lâmina de ouro, que é a mitra, né? Aqui na minha versão está lâmina de ouro, mas seria a mitra. Então só até o 35, né? Que é o assunto da sobrepeles. Se der hoje a gente entra na mitra, né? Se não der a gente deixa para semana que vem. Eu acho que não vai dar tempo, a gente fica... Ainda que não vai ser muito extenso hoje, mas a gente de repente fica para semana que vem. Daqui a 15 dias, né, no caso. Então aqui, né, farás, só o versículo 31, farás também a sobrepeles da estola sacerdotal, ou éfode, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura com a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. A minha escritura aqui fala será debruada essa abertura.
na versão dos irmãos também está debruada? Debruada também? Tem alguém, alguma frase diferente? Está uma gola. Uma? Gola. Uma gola? A minha fala debruada. Uma gola. Então vamos ler para a gente avançar, depois eu vou voltar aqui nesse versículo, Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Estou aqui no versículo, né? Eu vou, na verdade, eu quero falar sobre o 12, né? Mas eu vou ler a partir do 8 aqui, que a gente já falou esse versículo, mas a gente vai ler também de novo aqui, que agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, de tudo isso. Ira, né, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então a gente vê que essas vestes da nova aliança, né, do Novo Testamento, é Cristo, né, o próprio Senhor. Então aqui a gente já comentamos isso, só para dar uma relembrada. A gente esse texto fala de você se despir da velha vida, né? Se despir do velho homem com os seus feitos e se revestir do novo homem, que são essas vestes de Cristo. E Cristo, ele é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se vestir de Cristo, quando a gente estuda as Escrituras com detalhe, quando a gente estuda essas vestes sacerdotais, a gente está estudando o que é realmente se vestir de Cristo, né? Com detalhe. Né? Porque a gente fala se vestir de Cristo é Cristo ser formado em nós, né? Nós sermos a imagem e semelhança de Cristo. Mas, quando a gente toca na questão das vestes sacerdotais, né, que ele foi entronizado no céu, né, então se assentou no trono como rei, né, e se vestiu para ser um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então as vestes do Senhor são vestes sacerdotais. Então se nós queremos nos vestir de Cristo, Cristo ser formado em nós, né, a chegarmos na maturidade, né, temos que nos vestir de Cristo, ou seja, nos vestir de sacerdote, né, que a gente já comentou também que ele, na sua obra expiatória na cruz, né, na redenção, o Senhor nos fez um reino de sacerdote. Né, então todos foram feitos pelo sangue do Senhor Jesus, reis e sacerdotes. Né, rei fala da nossa autoridade no nosso serviço, que o Senhor ele nos delegou, que a autoridade ela vem do Senhor, mas o Senhor ele nos delegou, né, uma autoridade. E as vestes vai falar do nosso sacerdócio, ou seja, do nosso serviço, né, ainda que existem variedade de dons, né, cada um tem um serviço diferente, mas todos nós somos sacerdotes. Amém. Né, então essas vestes é próprio Senhor, né? Agora vamos entrar no 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Então, esse texto aqui ele vai falar dessa sobrepeles, né? O versículo 14, né? Que acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nas vestes de Cristo, né, tem vários detalhes, várias coisas que a gente já estudou, né? Já falou do éfode, né, que é responsabilidade, né? Assim, falando panoramicamente, a gente falou várias coisas do éfode, mas uma das coisas é a responsabilidade, intercessão, né?
Não, nós temos que ser responsáveis no que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. Né? O peitoral do juízo fala da questão de lidar com o pecado, tratar o pecado, ter longanimidade, né, com os irmãos, fala da graça também, né, que o pecado ele é julgado, mas fala também da exortação, do ensino antes disso, né? Temos que ensinar como sacerdotes, temos que exortar, né? E quando tem um irmão encontrado em falta, né, tem a longanimidade, a graça, mas se o irmão não alinha, né, então a gente tem que tratar com o pecado. Então falamos do peitoral do juízo. Mas essa questão dessa sobrepeles, né, ela vem falar que sobre tudo isso esteja o amor. Né? O amor esteja sobre tudo isso. Né? Então a gente vai vir aqui no 12, né, fala para nos revestir, justamente esse versículo do 12 ao 14, que vai falar dessa sobrepeles. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Olha o amor aqui. Afeto e misericórdia. Né? Então, sobre a responsabilidade, sobre o juízo, sobre o ensino, sobre tudo isso, esteja o amor. Né? Então, a misericórdia, a bondade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, né? Ou seja, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, e assim como o Senhor vos perdoou, né? Da mesma forma que o Senhor nos perdoou, devemos perdoar também. Então a gente vê que o assunto ele vai se abrangendo, né? A gente entra no assunto do perdão, vem na minha mente creio que os irmãos conhecem, de perdoar cada dia 70 vezes 7, né? Então essa é a medida do Senhor. Sim. Perdoar por dia 70 vezes 7. Né? Então isso é amor. Né? Perdoar 70 vezes 7 por dia, isso é amor. Puro amor. Puro amor. Você suportar o irmão, dar suporte. Porque da mesma forma que Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também. Né? Assim como o Senhor nos perdoou, assim perdoai também. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Agora eu queria ler também outra escritura em Romanos 5. Romanos 5, 5. Depois a gente vai voltar para aquele texto lá de Êxodo. Vamos ler esse Romanos 5,5, depois a gente volta lá para Êxodo. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Né? Então aí eu queria sobrepor mais, obrigado, irmão. A parte B do versículo, né? A parte B desse versículo 5, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, que é o nosso assunto, né? Dessa sobrepeles, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então a gente vai ver esse detalhe, né? Que o Espírito Santo, ele derramou nos nossos corações o amor. Então ninguém pode falar que não tem amor, né? Porque o Senhor, todo aquele que tem o Espírito Santo, né, quando creu no Senhor, né, foi nos dado o selo do Espírito no nosso espírito, né? Então todos nós temos amor de Deus, temos o Espírito Santo, temos o amor, né? A gente pode até não desfrutar disso, né? Não desfrutar no sentido de usufruir, né? Você manifestar esse amor na igreja, mas você tem, né? E aqui a importância que eu queria citar aqui, que ele foi derramado pelo Espírito, né? Então eu vejo aqui, vamos voltar lá para Êxodo 28, eu vejo essa alegoria aqui, né, falando do Espírito Santo, dessa sobrepeles, um tipo, não estou falando que é a mesma coisa, mas é um tipo do Salmo 133, né? A gente vê que Salmo 133 vai falar que o Espírito, né, o Senhor, quando vai falar
aquela figura daquele sacerdote, que o Salmo 133 ele fala daquele homem ali, aquele varão ali, né? É um sumo sacerdote. Então ele fala que, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, não é isso? É como óleo precioso, falando do Espírito Santo, que foi derramado sobre o cabeça. Então aqui agora já está falando do Senhor como sacerdote, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que venceu, morreu, ressuscitou, venceu, né, e se assentou no trono. Amém. Então quando o Senhor se assenta no trono e ele se faz sumo sacerdote, rei sacerdote, assentado no trono, ele recebe a promessa do Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado no cabeça, e agora ele desce por todo o corpo pela igreja. Então essa alegoria do Salmo 133, né? Então ele vem pela barba, os ministérios, né? Falando dos ministérios, e agora aquele óleo ali, ele vem por onde? Depois da barba? Pelas vestes, pela orla, fala lá no caso, mas aquilo dali são todas as vestes sacerdotais. Ele está vindo por todo o corpo justamente por essas sobrepeles. Entende? Então por isso que eu estou falando que é um tipo, por isso que eu estou colocando o Salmo 133 e esse Êxodo 28, para a gente fazer essa comparação. Porque a gente está falando aqui que o amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Né? Então ele vem do cabeça... É porque o óleo que fala do Espírito. Né? Oi? O óleo está falando do Espírito. Está falando do Espírito. E essa sobrepeles também eu quis comparar, né? É um tipo do Espírito Santo também. Sim. Porque da mesma forma a gente vai ver aqui, vamos voltar aqui para o 31, 28, 31. Agora vamos voltar. Êxodo 28, 31. Farás também a sobrepeles da estola sacerdotal, ou do éfode, porque é ligado também no éfode, vem ligado com a responsabilidade. Toda de estofo azul. Então a gente vê que é algo celestial, é algo que vem do céu, né? Ela toda azul, esse sobrepeles, é um sobretudo, né? É algo celestial, né? Que ela é toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Então agora que interessante, né? A gente vai ver aqui que essa sobrepeles, que ela é esse sobretudo, né? Que sobretudo, sobre a responsabilidade, sobre tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, sobre tudo isso esteja o amor. Né? É o nosso assunto de hoje. Não que a responsabilidade não seja importante, né? Que o ensino, que a nossa vida, tudo que a gente já falou não seja importante. Lógico que é muito importante. Mas sobre tudo isso esteja o amor. Né? Porque Deus, ele é amor. Acho que é primeira, não sei se é 1 João que fala isso. Deus é amor, tem esse versículo. Eu sei que não sei se é 1ª, 2ª João, não me lembro, mas está lá em João nas cartas, né? Fala que Deus, ele é amor. Né? Então é a própria natureza de Deus, está falando da natureza de Deus, que Deus é amor. Né? Então aquele que se veste de Cristo, se veste de amor, pelo Espírito Santo. Né? Então a gente vê aqui que é interessante, né? Que essa sobrepeles, ela é algo que vem do Senhor também. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. E agora a gente vê a semelhança, que essa sobrepeles, ela está ao redor da cabeça. Da mesma forma, ela entra ao redor da cabeça. Né? Então, da mesma forma que o Espírito ele vem do cabeça para todo o corpo pelos ministérios, esse amor também, que é sobre todas as coisas, também está intimamente ligado com o cabeça. Né? Então, para você ter essa vestidura, né, dessa sobrepeles, você tem que estar ligado ao cabeça. Intimamente ligado. Né? Aí a gente vai voltar naquele João 7,37, se eu não me engano. Vamos ver se é lá mesmo, para a gente não ficar falando assim. João 7,37. Eu acho que é. É um versículo que eu costumo falar muito. Mas falo mais uma vez. No último dia, o grande dia da festa, isso, é esse mesmo. Jesus exclamou: se alguém tem sede, vinde a mim. Dá para o irmão ler de novo um pouquinho mais alto? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lê até o 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. Né? Então aqui ele está falando que naquele momento o Espírito ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não havia sido glorificado, mas depois ele morreu, ressuscitou, ascendeu e o Espírito desceu, foi derramado o Espírito, né? Então aqui ele está falando, né, que para você, né, a fonte do Espírito é o Senhor. Quem tiver sede, mas quem recebe esse Espírito? Aquele que tem sede. Sim. Qual é a quantidade do Espírito que cada um recebe? Conforme a tua sede. Sim. Quanto mais sede tem, você vai se chegar mais ao Senhor, você vai receber mais do Espírito. Essa é a tônica aqui do texto. Se você tem pouca sede, você vai se chegar pouco ao Senhor, porque a questão de você receber essa fonte de Espírito é uma fonte inesgotável, né? Sabe que é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se achega ao Senhor, que busca, se achega ao cabeça, né? Quero falar assim para a gente focar lá no texto que a gente está lendo. Então, a fonte do Espírito é você se chegar ao cabeça, se chegar ao Senhor. Quanto mais você se achega ao Senhor, se achega à cabeça, mais do Espírito você tem. Mas você tem que ter sede. Se você não tem sede, você vai ter uma porção muito pouca do Espírito. Né? Por quê? A culpa é do Espírito do Senhor? Não, porque você não tem sede, você não busca. Né? Mas se você tem sede, você se chega ao Senhor e você vai receber cada vez mais desse Espírito. Ou seja, no caso do nosso estudo hoje, você vai se encher cada vez mais de amor, né? Então está super ligado nessas sobrepeles com o cabeça, né? Então essas sobrepeles, ela é de estofo azul, né? Vem sobre tudo, né? Sobre as vestes sacerdotais ali, e ela está intimamente ligada ao cabeça, que está falando do Senhor mesmo, né? E aqui o interessante no meio, 32, no meio dela haverá uma abertura para a cabeça, debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa, né? Então é interessante, né? Ela será debruada. Na minha versão aqui, né? Tem irmão também que tá essa versão interessante. Falei debruada, né? Debruada, o que significa isso? Eu fui no dicionário até ver o que era isso. Fui pesquisar, né? O que era essa debruada. E eu me lembrei, o Eduardo, que trabalha com peça também vai se lembrar, né? Os carros antigos, principalmente Fusca, Brasília, e tinha uma peça entre o paralama e a carroceria que se chamava debrum. Não é isso? Uma borracha que unia. O que essa borracha unia? O paralama com a carroceria. Então era uma união ali se chama debrum, que une, né? Então a função do debrum ali é unir. Hoje os carros modernos, o paralama normalmente ele vai por dentro da carroceria ali, é parafusado. Então tu não vê mais essa junção. Sim. Mas os carros antigos eram ali por fora ali e tinha o debrum ali que dava esse sentido de você unir as peças ali. Era um acabamento que unia. Né? E a questão do debrum é uma peça como se fosse uma bainha dobrada, né? É o tecido dobrado, mas não é só uma bainha dobrada. Aí vem o debrum, é um acabamento que ele dobra ali, e a gente já deve ver, teve várias roupas que a gente às vezes vê, você vê esse acabamento, né? Então tem uma bainha dobrada, e aí vem o debrum ali, que é um acabamento, um enfeite, e ele é costurado ali, então fica bem firme aquilo ali, na gola, né? Aí a gente vê aqui para que não se rompa, né? Para que aquilo dali não se rompa. O sentido que fala de não se romper, né, tá falando da unidade do corpo, né? Aí esse sentido de não romper. O que é que faz a unidade do corpo não romper? É o amor, né? Então o amor ele faz pelo Espírito Santo. A unidade ela vem do Espírito, né? A unidade do Espírito, né? Se você
não está em espírito, não anda em espírito, não anda em amor, você dificilmente você vai guardar a unidade no corpo. Né? Por isso que fala, sobretudo esteja o amor. Né? Porque você pode ter responsabilidade, você pode ser um irmão responsável, né? Você pode ter conhecimento das Escrituras, muito conhecimento das Escrituras, você pode ensinar, você pode exortar, você pode ser pastor, pastorear, né? Você pode ser aquele irmão que ele é uma bênção na igreja, até certo ponto. Sim. Mas quando ele for colocado numa prova de amor, ele não tem amor, o que ele faz? Ele rompe. Por quê? Por que ele rompe? Porque não tem amor. Entende? Então por isso que vai falar, sobretudo, tenha amor. Para ter amor tem que estar ligado à cabeça. Intimamente ligado à cabeça. Né? Tem que ter esse debrum, tem que estar, né, nessa dobra para que não se rompa. Né? Essa obra que vem do Senhor mesmo, é uma obra que ela vem do Senhor pelo Espírito Santo, que enche os nossos corações de amor, né? Então, a gente, às vezes, é comum a gente... Eu creio que já até aconteceu isso no nosso meio, né? De se romper a unidade dos irmãos. E a gente vê que é claro. Por que rompeu? Falta de amor, né? Porque a gente vai ver, tinha dom, né? A gente vê isso em Coríntios também, né? Tinha todos os dons. Tem isso, tem os dons, tem isso aqui, mas tinha divisão lá. O que estava faltando lá? Amor. Estava faltando sobre peles. Amor. Né? Os irmãos usavam os dons para se atacar, mas não era para edificação, né? Mas por falta de amor. Vamos ler lá, irmãos, 1 Coríntios 13, né? Que vai falar bem claro isso, né? 1 Coríntios 13. É interessante que vamos dizer assim, das exigências do Senhor, quando pergunta a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Ia falar de um serviço, né? De um pastoreio, né? De um apacentamento. Mas para que ele fizesse aquilo ali, ele precisava estar baseado no amor. Né? Aí o Senhor perguntou ele algumas vezes. Amém. Aí eu lembrei disso. É verdade. Sim, eu te amo, né? No final ele... Pedro, tu me amas? Né? Aí agora apacenta mais ou menos. Porque se não tiver amor... Lembra que o irmão leu, né? Você lembrou de... Foi Mateus? Foi 9, não. Que ele fala que o Senhor veio multidões, né? Tem compaixão. Aí fala que... Certo. Fala que o Senhor 9, até 9 ali estava trabalhando, 9. Né? Até Mateus 9 estava trabalhando. Ele olha para a multidão e ele tem compaixão da multidão. Como que não tem pastor, né? Eles estavam sofrendo porque eles não tinham pastor. E o Senhor tem como se compadece e chora. Ele se compadece daquela multidão ali. Amém. Então o Senhor, ele, por causa do amor, né? Porque por causa do amor, que o Senhor ama. Verdade. Amém. Isso aí, bem lembrado essa questão de Pedro. Né? Pedro, tu me amas? Então apacenta. Porque se não tem amor, irmão... Não apacenta, não tem apacentamento, não tem o ensino, não tem, porque você vai estar baseado em você mesmo. Em você mesmo, né? No natural, né? No natural. No natural. Né? Então, assim, a gente vai ler, acho que não precisa nem fazer um comentário desse Romanos de 1 Coríntios 13, é curtinho, dá pra gente ler ele todo, mas creio que os irmãos todos já conhecem, né? Mas é bom a gente ler que, para esclarecer, está no nosso assunto aí, né? 13:1, a gente vai ler todo até o finalzinho, é bem curto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente,
não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, cessará, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Então é claro, irmão, né? A gente vê que eu estava até há pouco tempo, mais uma vez, né, citando o exemplo do irmão Pablo, né? Ele também, os irmãos colocaram uma pregação do irmão nos grupos aí, né? Não sei se os irmãos todos viram, que ele está falando justamente disso, né? Se você pode pegar o irmão que ele tem muito conhecimento da Escritura, ele apacenta, ele ensina, ele exorta, fala tudo, mas se esse irmão não tiver amor dentro dele, ele vai ser um problema para a igreja. Entende? Porque ele não tem misericórdia, entende? Acaba sendo um problema, ainda que o irmão tenha muito conhecimento, prega, ensina, exorta, pastoreia, né? Mas se não tiver amor, irmão, o efeito vai ser um efeito contrário na igreja, vai ser prejudicial, começa a prejudicar, né? Porque o amor, ele é a própria vida do Senhor, né? Como a gente tocou aqui, né? O Senhor, Deus, ele é amor, né? Então, ainda que a gente está falando das vestes sacerdotais, né? A gente já falou de responsabilidade, já falamos de intercessão, né? De ensino, de tantas coisas, né? Mas sobre tudo isso, irmãos, permanece o amor, né? A gente tem que amar o irmão. Para quê? Para que não se rompa, né? Para que a gente caminhe em unidade, né? Em união, né? Você fala, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Sim. Salmo 133, mais uma vez, né? Por quê? É como o óleo que desceu pelo cabeça, que está nas vestes, aquelas vestes ali azul. Sim. Então, o Espírito, ele está ali, né? Derramando amor nos corações. Para quê? Para que não se rompa aquela orla ali, aquela sobrepeles que está, né, ao redor do cabeça, né? E agora essa sobrepele, ela vem sobre todo o corpo, né? Então esteja sobre tudo isso, sobre o ensino, né? Sobre a exortação, sobre o apacentamento, o amor dos irmãos, né? Amém. Ainda, né, que amor ainda, exortar, muitas das vezes é amor também, sim, né? Claro. A gente não vai estar sempre passando a mão na cabeça se o irmão está errado, se tem algum problema, a gente tem que, né, em amor corrigir o problema, né? Então, muitas das vezes, quando a gente está vendo o problema do irmão e não faz nada, a gente não está amando o irmão, né? Então, às vezes, a gente exortar o irmão, a gente disciplinar o irmão, porque o Senhor, ele disciplina aquele que ele ama, não é isso? Ele prova e disciplina também que ele ama, porque não somos bastardos, né? Somos filhos do Senhor, né? Então, a disciplina também é amor, né? Vamos voltar lá no Êxodo 28. No 14 começa o primeiro versículo de Coríntios. Certo. Segui o amor e procurai com os dons espirituais. Aquilo que está relacionado à pessoa de Cristo. Segui o amor. Segui o amor. Aí amém. Está falando da pessoa mesmo do Senhor. Olha só, que maravilha. Glória a Deus. Assim que sim, seguir a Cristo. Amém.
para que não se rompa, né? 33, Êxodo 28, 33. Em toda a orla da sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro, outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Né? Só até aí. Então a gente vê, né, que essas vestes, essa sobrepeles azul, ela tinha lá na orla, né, dela, ela tinha campainhas de ouro, né, como se fossem sinetes, né, de ouro ou guiso, né? São os sininhos, né, tipo uns sininhos de ouro em toda essa orla, na bainha, né, lá na bainha dessa sobrepeles, e ela tinha romãs feitas de estofo, né, ou tecido, né, tipo um tecido de linho azul, púrpura e carmesim, né? Era uma campainha, uma romã de, vamos dizer assim, azul, outra campainha de ouro, uma púrpura, outra campainha de ouro, uma carmesim, e assim ia em toda a bainha da sobrepeles. Tinha as campainhas de ouro e essas romãs, né? As romãs, na escritura, né, ela fala da fertilidade, né, que a gente vê que a romã ela é uma fruta que ela provavelmente toda ela por dentro ela é formada de semente, só semente, né? Então tem aquele caldinho ali docinho ali dentro em volta da semente, mas ela é basicamente toda semente. Então ela vai falar ela fala da fertilidade, né? A palavra me fugiu da cabeça. Então esse é o sentido da romã, um dos sentidos. Primeiro sentido, ela está falando da fertilidade, muita semente, né? Muita semente, outros novos frutos vão ser produzidos, né? Fala da obra de Cristo, né? Ele é o grão de trigo que caiu na terra. Isso, e não ficou só, né? isso, o sentido é esse, da multiplicação, né? Sim. Essa fertilidade está falando da multiplicação, né? Uhum. O outro sentido dessa fertilidade é que na obra de Cristo existe os desfrutes. A gente vai ver muito lá, assim, não vou me abranger muito nisso, nos sacrifícios do Velho Testamento, nas figuras, na alegoria do Velho Testamento, tem sacrifício que os sacerdotes comiam, parte do sacrifício que era para o Senhor, parte que era para toda a igreja, né? Não é isso? Tem parte, está falando dos desfrutes da obra de Cristo. Né? A obra de Cristo, uma obra só, perfeita. Mas o Pai desfrutou de parte da obra, a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Nós desfrutamos também, né? A redenção, fomos redimidos, recebemos uma nova vida, né? Em Cristo, então temos o nosso desfrute. E o Senhor também, Ele desfruta de nós, né? E o Senhor também, Ele desfruta, Ele vê a obra dele, Ele se alegra. Esse é o desfrute do Senhor. Então, quando Ele vê a obra dele produzindo fruto, existe um desfrute também do Senhor em nós. Então, a romã também ela vai falar disso, né? Então, existe o nosso desfrute e existe o desfrute do Senhor. Então, essa fertilidade do corpo, né, que está lá representada nessas romãs, ela vai falar dessa fertilidade e vai falar do desfrute do Senhor. Porque tá havendo fertilidade. Entende? Então, quando é que tem fertilidade? Quando a gente vê a multiplicação, né? A gente vê que chegam pessoas, né? Na congregação. Então a gente vê que o Senhor está aprovando o trabalho na congregação. Né? Ainda que seja, a gente vê assim no nosso caso, né? A gente fez alguns evangelismos até que não teve muito fruto no evangelismo em si. Mas a gente vê aqui na nossa congregação aqui, sempre tem chegado irmão, ainda que seja irmão de outra localidade, pessoas que já são, mas tem chegado irmãos aqui.
Amém, irmãos? Os irmãos concordam com isso? Sim. Né, a gente ainda não tem, eu creio que a gente ainda não está preparado, se não tem chegado muito irmão assim, novo convertido, né? Novo convertido. Mas constantemente tem chegado irmãos de outra localidade, né? Para estar conosco aqui. O Senhor, Ele tem acrescentado pessoas no nosso meio, não é isso? Então, isso aí é o que? É a fertilidade. Significa que o Senhor, Ele está se alegrando do nosso trabalho. Isso significa que tem barulho dos sacerdotes na localidade. Aí vai falar dos guizos, né? Dos sinetes, né? De ouro que tem na orla. Então esse é o barulho do sacerdote, né? Então, se tem vida no serviço sacerdotal, quando eu falo de serviço sacerdotal da localidade, eu não estou falando de liderança, não. Estou falando dos irmãos todos, porque todos nós somos sacerdotes. Amém? Então, não estou falando de liderança. Estou falando do serviço coletivo da congregação. Amém. Né? Um ensina, o outro cuida, o outro, né, rega, mas Deus dá o crescimento. Mas cada um tem a sua função na congregação. Isso. Oi, fala, pode falar. A satisfação do Senhor, né, como o Senhor vê, eu lembrei de Isaías 53, 11. Pode falar. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ou seja, ele vê o fruto do seu trabalho, né? Isso. Quando ele fala que ele tem prazer na sua obra, né? Você falou, eu lembrei desse texto aqui. Amém, isso aí mesmo. Vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Amém. O outro também que é bem conhecido nosso, né, é Atos 2. Atos 2, do 42 até o 47. Eu já estou acabando, tá, irmãos? Atos 2, do 42 até o 47. Todos acharam? Amém? Não é bem conhecido, mas é bom. Não? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Então a gente vê aqui, né, que o Senhor ia acrescentando, né? Amém. Mas por quê? Porque tinha uma normalidade. Tinha um sinete tocando. Tinha sinete tocando, tinha uma normalidade na localidade. Que, né, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era Cristo, né? Pessoa de Cristo, humanidade, humanidade do Senhor, né? A divindade do Senhor, né? Perseveravam nisso. Essa era a doutrina dos apóstolos. E na obra do Senhor. Então o assunto deles era esse, era Cristo, né? Perseveravam na comunhão também. Então eles tinham, né, tinham Cristo, tinham a pessoa de Cristo, tinham a obra de Cristo, tinham a comunhão, tinham o partir do pão, tinham come junto, né? Então tinha temor no coração dos irmãos, né? E o Senhor, ele fazia sinais no meio dos irmãos. As orações eram respondidas no meio do... E como o sinal ali, né, esse era o barulho. Se tem barulho, né, no sacerdócio dos irmãos no serviço, o Senhor, ele vai acrescentando. O Senhor se move, acrescenta, né? O Espírito, ele vai se movendo, né? Então isso aí está sobretudo, esse sobretudo de amor, né? Esse amor que está no meio dos irmãos. Os irmãos percebem, né? Percebem o amor de uns para os outros, no cuidado que o irmão tem um pelo outro, né? A gente percebe isso, né? Quando os irmãos estão tendo um cuidado conosco, né? Isso é amor.
né? Os irmãos estão orando, estão ligando, sabendo, poxa, irmão, como é que você está e tal. A gente vai percebendo o Senhor na vida dos irmãos, né? Isso aí é essa sobrepeles azul. Isso é algo que vem do cabeça, pelo Espírito na vida dos irmãos, né? Então o sino vai tocando ali o barulho do serviço dos irmãos. Quando não tem barulho é porque, né, não tem vida do Senhor ali no local, né? O Senhor não está se movendo, também não tem romano, não tem fertilidade, né? Mas enquanto tem barulho, tem serviço sacerdotal, tem sinete tocando e tem fertilidade, né? Tem romano. Os irmãos vão se multiplicando. Amém, irmãos? Amém. Eu vou estar parando por aqui, irmãos. Como falei, se a gente vai ficar só na sobrepeles, né? Da outra vez a gente continua o assunto das vestes ainda. E eu vou estar abrindo para os irmãos, se o irmão quiser acrescentar alguma coisa. Amém? Esse assunto da sobrepele, né, de se vestir de Cristo, se revestir de Cristo. É interessante porque o pai ele tem prazer no filho, né? Se nós não estivermos vestidos de Cristo, ele não vai ter prazer. Porque tudo que a gente vier fazer por meio do corpo tem que estar baseado no amor, que é o próprio Cristo, né? E o interessante é que, ouvindo o irmão esses dias, ele falou sobre essa sobrepele, né? Em outras palavras, ele estava explicando sobre, quando fala lá que o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, né? E o interessante é que eu lendo um artigo de um irmão, o irmão Gino, ele explica sobre dessa piedade. Ele fala que no original ali o sentido é semelhança. Ou seja, nós precisamos nos vestir de Cristo, né? Sermos semelhantes a Ele. Porque quando você é semelhante a Ele, você vai agir como Ele agiu. O irmão fala que nós somos, quando ele fala que Ele nos deu tudo que diz respeito à vida, à piedade, ele fala que aquilo ali fala de um comportamento. Porque o Senhor nos fez participantes da sua natureza, né? Hoje nós somos participantes da natureza de Cristo. Mas como que você percebe isso? Na sobrepele. A base é o amor, a longanimidade, a bondade, a mansidão. Isso são assim, ele fala que isso são comportamentos referentes a Cristo. Amém. Porque quando você não é longânimo, você não está representando a Cristo. Porque ele não foi longânimo conosco. Né? Ele nos amou primeiro. Né? A gente agora precisa perdoar o irmão 70 vezes 7. E por que ele nos perdoa? Porque ele fala do caráter, né? Porque existe aqui os atributos que são comunicáveis e os incomunicáveis. O amor, a longanimidade, a bondade, a mansidão são atributos referentes a Cristo, a Deus. E esses atributos foi dado aos irmãos da igreja. Por isso que fala que agora pela igreja será conhecido muito pessoalmente de Deus. Amém. Agora, através do nosso comportamento, Cristo vai ser manifesto ao mundo e uns aos outros, né? Amém. Aí ele fala, quando você fala dessa vestimenta, dessa... como é que é o nome? Sobrepeles. Essa sobrepele é exatamente as obras de Cristo. Amém. Ela tem que nos seguir, né? Nós temos que seguir, melhor dizer, nós temos que seguir as obras de Cristo. Por isso que ele fala, ó, se você ressuscitou com Cristo, você vai pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Então, de fato, irmão, precisamos ser semelhantes. E a semelhança traz o caráter de Cristo, traz o comportamento de Cristo. Como ele andou na terra, nós vamos fazer exatamente o ele. Amém. E eu lembrei desse assunto do irmão Gino, e o Roger também fala, quando ele fala da assunto de Abacuque, ele toca nessa questão de comportamento. Eu lembrei de Efésios 4, fala, né, rogo-vos, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis. Como que nós vamos andar? No comportamento que Cristo andou. Com toda humildade, mansidão, né? Longanimidade. Ele é o caminho, né? Caminho, a verdade e a vida. Ele é o O caminho é uma pessoa, né? Ele é o modelo. Amém. Que a gente precisa seguir. Né? Aleluia. Amém. Mais alguém?
mas tem 3 expressões. A primeira expressão, a noiva fala para o noivo que o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então, a primeira expressão, ela tem o Senhor para ela como primeiro o Senhor é dela para satisfazer ela e depois ela é do Senhor. Aí ela vai, passa por algumas situações, depois ela fala, eu sou do meu amado, ela muda a expressão. Agora ela é do Senhor, ela é do amado, e o amado é dela. E aí o capítulo 7, ela já tem, o Senhor tem uma outra expressão, que agora é o Senhor que fala assim, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele tem prazer em mim. Sim. Aleluia. Então essa é a expressão que o Senhor precisa ter de nós. Dessa maneira digna, dessa vocação digna, traz uma satisfação para o Senhor. Amém. Ele se apraz, ele se alegra. Amém. Com esse sobretudo. Sim. Agora o Senhor precisa também, porque senão nós só queremos se deleitar do Senhor. E essa foi a primeira a situação dela, ela só queria ter o Senhor para ela como desfrute. Mas o Senhor ainda não era um desfrute dela para o Senhor. Então no final, depois dela passar por algumas situações, ela muda a expressão. E aí o próprio Senhor fala, e ele tem, para que o Senhor tenha prazer em nós, irmão. Aleluia. O Senhor Amém. possa olhar para nós como ele olhou para o seu filho, né? Esse meu filho amado que eu me comprado. Que o Senhor Amém. tenha prazer em nós, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de andar, seja uma maneira que glorifique a Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Só essa colocação. Glória a Deus.